Um vídeo aqui falando sobre os equipamentos eletrônicos, o que gasta e o que não gasta, qual a sua potência, se eles gastam muito de ficar ligado aí o tempo todo na rede aí, ou se não gastam. Primeiro eu queria falar que não tem com que se preocupar quando o aparelho estiver ligado na tomada e estiverem desligados. Por quê? Porque eles desligados, eles não consomem. Tem gente que pensa que os equipamentos eletrônicos eles ficam roubando carga e puxando a energia quando estão ligados à tomada, mesmo estando desligados. Não, pessoal, não tem que se preocupar com isso, que eles não gastam. Eles só gastam quando estão em funcionamento, e assim mesmo gasta pouco, porque os aparelhos eletrônicos eles têm as suas placas de circuito que funcionam com pouca carga. Eles têm um transformador dentro deles. Isso falando de uma forma geral de quase todos os equipamentos, a não ser aqueles de altas potências, como litificador, batedeira, furadeira, ferramentas, gastam mais. Mas aparelhos eletrônicos, como impressora, televisão, computador e tudo mais, gastam pouco numa forma geral, porque eles têm uma potência baixa. Uma televisão de 29 polegadas, como essa que você está vendo de tubo, ela tem aí de 100 a 110 watts de potência, ou seja, 100, 110 watts de potência é pouco, então ela precisa de pouca carga, ela consome pouca energia para ter o seu funcionamento aí. Então não tem com que se preocupar com a televisão de 29 polegadas. Se a sua televisão é de plasma e é um pouco maior, aí talvez ela gaste um pouquinho mais, porque quanto maior a tela da televisão, que é o que gasta energia, é a projeção de imagem na tela, então vai gastar um pouco mais. Que nem uma televisão de 14 polegadas, ela tem 60 a 80 watts de potência. Quanto maior ela for indo, mais ela vai gastar por tamanho da tela e precisar fazer a projeção de imagem maior, vai usar mais elétrico, enfim, vai gastar mais. Então a televisão, por mais que ela seja de tubo antiga, as televisão antiga de tubo, o máximo que ela tem é 29 polegadas. Se você tiver uma plasma de 42, 50, então vai gastar mais, mesmo ela sendo de plasma. Computador aí, pessoal, ele gasta um pouquinho mais também, tem uma potência de 300, 250 watts de potência. Por quê? Porque ele é um conjunto, tem a sua CPU, a tela, né, o monitor, e tem essas caixinhas de som, muitas vezes um roteador ou até mesmo uma impressora ligada a ele. Então esse conjunto de coisas aí faz com que o PC aí gaste um pouquinho mais, tem uma potência maior aí, juntando, somando todos os seus os seus equipamentos que compõem ele, e pode gastar muito. Se o notebook ele já não gasta tanto, por quê? Porque ele é só um notebook, é só aquela peça ali e pronto. Então ele gasta bem menos. O PC já é um conjunto de peças aí, né? Só o seu monitor aí de 14, 17 polegadas aí pode gastar aí uns 80, pode ter aí uns 80 watts de potência, gastando já energia aí, fora as caixinhas de som e as outras coisas. Então ele pode sim gastar bem aí. Então eu aconselho você só usar, deixar ligado mesmo quando estiver aí usando mesmo. Porque muitas vezes às vezes a gente deixa o computador ligado aí à toa sem estar usando. Então é uma economia, toma cuidado aí com o PC. O ventilador ele gasta muito pouco também, porque ele tem a sua potência de 100, ele tem 100 watts de potência e gasta pouco, né? Ele gasta muito pouco aí. 100 watts de potência aí é muito baixo, então ele gasta pouquinho aí. Pode deixar o ventilador ligado aí, refrescando a casa aí o dia inteiro, que não tem perigo não. Às vezes a gente pensa que por ele ficar girando aí ele vai gastar muita energia, mas ele não gasta não precisa se preocupar com ele não. A geladeira, pessoal, é uma das coisas que a gente pensa que gasta muito, por ficar ligado na tomada 24 horas. Só que o que acontece? A geladeira, ela não fica em funcionamento 24 horas, apesar dela ficar na tomada o tempo todo. O motor, ele refrigera a geladeira. Depois de refrigerar, ele desliga automaticamente. E a borracha que tem na porta da geladeira mantém a temperatura dela, como uma garrafa térmica. Ou seja, ele liga e mantém a temperatura. Quando a temperatura cai, que demora um pouco para ela ficar fechada, ele volta a ligar para poder manter essa temperatura. Então ele não fica ligado o tempo todo, e ele é um compressor que resfria a geladeira. Ele não gasta muita energia para poder fazer essa função, gasta pouco até quando ele está ligado. Então a geladeira ela não gasta tanto quanto nós pensamos que gasta, porque por isso ela não fica em funcionamento o tempo todo. Ela fica em funcionamento somente quando a temperatura cai, o motor é iniciado para poder remanter a temperatura dela, que está programada. Quando está calor e você abre mais a geladeira,
ele liga mais vezes, funciona mais vezes durante o dia. Por quê? Porque você abre, ao abrir a porta da geladeira, a temperatura sai e abaixa a temperatura. Ele vai funcionar para fazer voltar a temperatura novamente. Então pode ser que gaste um pouquinho mais. Uma geladeira dessa tem aí 300 watts de potência, às vezes tem até uns 400 watts de potência. Então não é aquele absurdo que nós achamos que é a geladeira que vai gastar totalmente aí a energia na casa da gente. Ela gasta assim um pouquinho e tudo mais, mas não é nada assim com que se preocupar. Pode ficar tranquilo aí com a geladeira. Receptores de TV e DVDs. Esses aparelhos, pessoal, eles têm aí 30 a 50 watts de potência, ou seja, gasta muito pouco. Pode deixar ligado aí ter a vida toda e até ele queimar aí na tomada aí, que não vai gastar nada não. Não precisa se preocupar com esses dois aqui, que eles gastam muita pouca energia e não tem nem o que falar deles, não precisa nem se preocupar. Lâmpadas, pessoal, lâmpadas fluorescentes como essa tem de 9, 15 e 20 watts de potência. Mesmo que seja de 20 watts de potência, ela tem uma economia muito pouco, ela gasta muito pouco. Você pode deixar ela ligada aí na sua casa o dia inteiro, a noite inteira aí, que você não vai ter aí gastos exagerados na sua conta de luz. Não precisa se preocupar se ela for fluorescente. A convencional como essa, ela já chega a gastar aí de 50, 60 e pode ter até 100 watts de potência, ou seja, ela gasta mais. Essa tipo de lâmpada, ela tem uma resistência na ponta e ela esquenta mais, ela gasta mais e dura menos do que a fluorescente. A fluorescente ela dura mais e gasta menos, então eu aconselho você a ter aí as fluorescentes, que são melhores e econômicas. Essa também, ela é boa, quebra o galho, mas gasta mais por sua vez. Falando da lâmpada, essa lâmpada que acabamos de falar, ela aquece muito, ou seja, gasta muito. Tudo que é usado da energia para aquecer gasta muito. O ferro, ele gasta muita energia. Não também muito exageradamente, muito. Ele gasta sim um pouco. Uma hora ligada aí, ele pode gastar bem energia aí. Então, só que por sua vez, nós temos sorte que o ferro usamos uma vez ou outra para passar roupa, outra aquilo ali e tal. Então eu só queria dizer isso, que tudo que é usado para aquecer, usar energia para aquecer, gasta bastante. Para usar para eletrodoméstico e outros tipos de coisas, resfriamento, não gasta. Gasta muito pouco. Agora, para aquecer, gasta. Como a chapinha também aí, que se você ficar muito tempo com ela aí, geralmente eu já vi mulheres passando chapinha no cabelo e elas demoram muito, fica muito tempo isso ligado na tomada. Então pode gastar muita energia aí, tomem cuidado. Esse é o verdadeiro vilão, pessoal. O que faz vir sua conta cara não é nada daquilo que nós vimos até agora, mas sim esse rapaz aqui. O chuveiro, pessoal, como vocês podem ver aqui, se vocês olharem bem aqui escrito abaixo da palavra Lorenzetti, aqui ó, vocês podem ver 5.500 watts de potência. Isso é muita coisa. Ou seja, ele puxa muita energia, pessoal. Um dia na casa de vocês, liguem um chuveiro. E se o seu relógio lá fora for o convencional, que tem um disco dentro dele, dá pra ver ele girando, vocês ligam o chuveiro e vão lá ver esse relógio. Você vai ver a velocidade que ele gira, é muito rápido. Por quê? 5.500 watts de potência é muita coisa. Pensa, se o computador ou a geladeira que gasta 300, 350, 400 watts de potência, imagina 5.000. É uma diferença muito grande. A mesma coisa você ter um carro 1.0 que faz aí 16 km por litro e depois comprar aí um carro de 5.0. Ele vai fazer 2 km por litro, ou seja, vai gastar muito mais aí e vai fazer menos. Ou seja, aí, o chuveiro ligado muito tempo aí, você pode ter aí um gasto grande. Então tome cuidado aí, tome banho pouco aí. O meu aconselhamento é o que? Se você tiver condição aí, fazer aí investir num aquecimento solar aí, que você vai economizar bastante com isso e vai ser muito melhor para você, porque esse rapaz aqui, ele consome muita energia da gente. Pessoal, esse é o vídeo que eu deixei para vocês aí, espero que tenham gostado aí. Se inscreva aí, dá um joinha aí, deixa aí o seu comentário aí e valeu.